A Relíquia do Fim. 3 aventureiros sem nome, sem fama e sem dinheiro entraram num vilarejo em chamas. Saíram carregando o objeto mais perigoso do mundo conhecido e entregaram ele nas mãos erradas. O vilarejo de Breva Funda não aparecia em nenhum mapa importante. Era pequeno demais para isso. Tinha um moinho, uma taverna com cheiro de cerveja azeda e uma população que preferia não ser lembrada por ninguém. Mas naquela noite, Breva Funda estava em chamas. E os responsáveis não eram humanos. Zafira Sendras foi a primeira a ver o brilho laranja no horizonte. Ela tinha 22 anos, cabelos cortados rente ao pescoço e um arco nas costas que ela ainda estava aprendendo a usar direito. Não era Ranger por escolha. Era Ranger porque era a única coisa que ela conseguia fazer sem machucar a si mesma mais do que ao alvo. Naquele ponto da vida já era alguma coisa. Ao seu lado, Torben Oskal parou de caminhar e cheirou o ar. Ele era largo como uma porta, usava uma armadura remendada em pelo menos 6 lugares diferentes, e tinha o hábito de falar pouco e respirar fundo antes de qualquer decisão. Guerreiro de formação nenhuma. Aprendeu a lutar na rua, numa cidade portuária que já não existia mais. O martelo na sua cintura tinha mais cicatrizes do que ele próprio. O terceiro do grupo era Pélio Strix, pequenininho. Dedos rápidos, sorriso que não combinava com nenhuma situação séria. Ladino por vocação e por necessidade. Nasceu pobre demais para ter outra opção. Ele olhou para o brilho no horizonte e disse a única coisa que vinha à cabeça. Isso parece uma armadilha. Tudo parece uma armadilha para você, respondeu Zafira. E eu já fui enganado menos vezes do que vocês dois juntos. Torben já estava andando na direção do fogo. Eles se conheciam há 3 meses. Tinham se encontrado numa taverna em circunstâncias que nenhum dos 3 gostava de contar. Não eram amigos exatamente. Eram pessoas que descobriram que sobreviviam melhor juntas do que separadas. Era o suficiente. Quando chegaram à entrada de Breva Funda, o caos já era total. Goblins. Dezenas deles. Criaturas do tamanho de crianças, mas sem nada de infantil. Olhos amarelos e raivosos, dentes afiados, peles esverdeadas marcadas com pinturas de guerra vermelhas. Eles corriam entre as casas gritando numa língua gutural, quebrando janelas, arrastando barris, tocando fogo em tudo que pegava. Mas havia algo estranho. Eles não estavam saqueando ao acaso. Estavam procurando alguma coisa. Zafira percebeu isso primeiro. Enquanto Torben entrava na briga de cabeça, o martelo girando, os goblins voando, ela ficou observando o padrão. Os goblins ignoravam ouro, ignoravam comida, ignoravam até as pessoas que fugiam. Eles abriam chão, derrubavam paredes, escavavam debaixo de móveis. Eles estão caçando algo, ela disse para Pélio, que já estava do seu lado como se tivesse aparecido do nada. Eu sei, ele respondeu, com um sorriso torto. E eu acho que sei o que. Pélio tinha um talento particular. Ele enxergava o que as pessoas tentavam esconder. Era uma mistura de instinto e experiência. Anos roubando ensinavam você a ler onde a riqueza estava guardada. E naquele vilarejo destruído, havia um lugar que os goblins ainda não tinham chegado. O porão do velho moleiro. Enquanto Torben terminava de afastar os últimos goblins com uma eficiência brutal e sem muita elegância, Pélio guiou os outros pelos fundos de uma casa que ainda não tinha pego fogo. O porão era escuro, úmido, cheirava a terra velha. E no fundo, atrás de uma parede falsa que Pélio encontrou em menos de 2 minutos, havia uma caixa de madeira escura. Dentro da caixa, um fragmento de pedra do tamanho de uma mão fechada. Parecia um pedaço de algo maior, uma superfície lisa, quase preta, com veios de luz dourada que pulsavam devagar, como uma brasa que nunca apagava. Quando Zafira segurou, sentiu um formigamento subir pelo braço. Larga isso, disse Torben. Você sente também? Ela perguntou. Nenhum dos 3 soube dizer o que era, mas souberam, instintivamente, que era importante. Pegaram a caixa e saíram correndo. A cidade de Velhar ficava a 2 dias de caminhada de Breva Funda. Era uma cidade real, com muros, mercado, guardas e o tipo de civilização que fazia viajantes se sentirem pequenos depois de semanas na estrada. Tinham ouvido falar de um mago lá. Todos tinham. O nome dele era Ossian Brel. Era conhecido como um homem gentil, um estudioso, alguém que pagava bem por artefatos antigos e nunca fazia perguntas inconvenientes.
Exatamente o tipo de pessoa que aventureiros iniciantes precisam quando acham algo que não sabem o que é. Pélio foi o primeiro a sugerir. Um fragmento assim, esse cara paga bem, sem risco, sem confusão. Zafira hesitou. Tinha algo na pedra que a incomodava, não de um jeito ruim exatamente, de um jeito que dizia isso não deveria sair da sua mão. Mas ela não sabia como explicar isso sem soar louca. Torben simplesmente disse, precisamos de dinheiro. E foi assim que decidiram. A jornada até Velar não foi tranquila. Na primeira noite, algo seguiu o grupo pela floresta. Não um animal, mas uma presença. Galhos quebrando no ritmo errado, sombras que não combinavam com a luz da lua. Zafira ficou acordada até o amanhecer. A pedra continuava pulsando no fundo da mochila de Torben, e ela podia jurar que o brilho dourado ficava mais forte quando a escuridão era total. Na segunda noite, Pélio ouviu vozes. Não eram vozes de goblins, era algo mais baixo, mais antigo, como um murmúrio que vinha de dentro da terra. Ele não contou para os outros, mas dormiu com a faca na mão. Chegaram a Velar no terceiro dia, com a chuva começando. Ossian Brel morava em uma torre no limite da cidade. Não era imponente, era velha, um pouco torta, com plantas crescendo pelas pedras. A porta foi aberta por um homem velho, de barba branca, olhos claros e voz gentil que convidou os três para entrar com o calor de quem recebia velhos amigos. Ele serviu chá. Perguntou sobre a viagem. Sorriu quando Torben colocou a caixa na mesa. E quando Ossian Brel tocou a pedra pela primeira vez, algo mudou no ar da sala. Sutil, rápido, como quando uma vela apaga e a fumaça demora um segundo a subir. Zafira sentiu. Pélio viu nos olhos do velho um brilho que não era de alegria, mas de reconhecimento. Como alguém que finalmente encontrou o que estava procurando há muito tempo. Ossian pagou. Pagou bem, mais do que o combinado. O que deveria ter sido um sinal de alerta, mas pareceu apenas generosidade naquele momento. Eles saíram da torre com dinheiro no bolso e a sensação de que tinham feito um bom negócio. Foram jantar numa taverna. Comemoraram. Riram. E na madrugada, a cidade de Velar acordou com um som que ninguém sabia descrever. Não era um trovão, não era um brito, não era uma explosão. Era um rasgo, como se o tecido de alguma coisa invisível tivesse sido cortado do alto ao baixo. Zafira acordou com o cheiro de ozônio e a janela da taverna estilhaçado. Lá fora, a torre de Ossian Brel não existia mais. No lugar dela havia uma cratera de pelo menos 30 metros, com as bordas ainda fumegando, e no centro da cratera, flutuando a 3 metros do chão, havia uma figura que não era mais o velho de barba branca que eles tinham conhecido. Era algo mais alto, mais largo, com a pele coberta de marcas que pulsavam em dourado, as mesmas marcas da pedra. Os olhos não tinham mais cor, eram brancos, completamente brancos, e lançavam uma luz que não aquecia nada. Pélio foi o primeiro a falar, porque ele sempre era o primeiro a falar. Eu disse que parecia uma armadilha. Ninguém respondeu. O ser que tinha sido Ossian Brel não se moveu imediatamente. Ficou parado no ar, como se estivesse se lembrando de como ser o que era. Lento, metódico, como alguém acordando de um sono muito longo. Os guardas da cidade foram os primeiros a agir, e os primeiros a aprender que lanças não funcionam contra coisas que existem fora do alcance das leis normais do mundo. As armas pararam no ar a 1 metro do ser, como se tivessem batido em vidro, e caíram no chão sem tocar nada. Torben ficou olhando para isso com a expressão de alguém que está recalculando várias coisas ao mesmo tempo. O que nós soltamos? Ele disse baixinho. Não sei, respondeu Zafir, mas foi a gente. Havia textos antigos, pergaminhos que nenhum dos três tinha lido, porque nenhum dos três era do tipo que lia pergaminhos, que falavam de uma criatura chamada Vael Eternis, um ser de antes dos deuses, não um demônio, não um deus, algo mais antigo que as duas categorias, algo que tinha sido selado há tanto tempo que a maioria das civilizações tinha parado de acreditar que ele existiu. O fragmento de pedra que os goblins estavam procurando em Breva Funda era a chave do selo. E Ossian Brel, seja lá o que Ossian Brel realmente era, tinha esperado séculos por aquele momento, tinha se disfarçado de humano, tinha construído uma reputação, tinha esperado que alguém, em algum momento,
trouxesse o fragmento até ele. E 3 aventureiros iniciantes, sem nome e sem fama, tinham feito exatamente isso, por dinheiro. O primeiro efeito visível foi o céu. Ele ficou errado, as nuvens pararam, a luz do sol ficou fina e estranha, como se estivesse passando por um filtro que não deveria existir. Animais começaram a fugir da cidade antes que qualquer humano entendesse o porquê. O segundo efeito foram as sombras. Em Velar e nos vilarejos ao redor, sombras começaram a se mover de forma independente, não copiando o movimento de quem as projetava, mas fazendo coisas próprias, apontando, rastejando, como se algo do outro lado estivesse acordando junto com Vael Eternis. Zafira ficou parada na janela destruída da taverna, olhando para o ser que flutuava sobre a cratera e sentiu o peso de uma coisa simples e horrível. Eles tinham feito isso, não intencionalmente, não por maldade, por ingenuidade e por necessidade, mas o resultado era o mesmo. Torben colocou a mão no ombro dela. Não podemos desfazer, ele disse. Não, ela concordou. Mas podemos tentar consertar. Pélio estava do outro lado da sala, remexendo nos pertences com aquela velocidade característica. Ele jogou para ela um pergaminho velho que tinha tirado do bolso de um guarda desmaiado, um fragmento de mapa, parcialmente queimado, com marcações em um idioma que nenhum dos 3 entendia completamente. Mas havia uma palavra que aparecia 3 vezes, em tamanhos diferentes, como se o autor tivesse ficado mais desesperado a cada vez que escreveu. Tiraloc. O que é Tiraloc? Perguntou Torben. Não sei, disse Pélio. Mas está marcado no mapa, e está longe daqui. Atrás deles, através da janela, o ser que tinha sido Ossian Brel virou a cabeça na direção deles. Os olhos brancos não tinham expressão, mas havia algo ali, reconhecimento, como se soubesse o que eles carregavam, como se soubesse que aquele pergaminho existia. Os 3 saíram correndo antes que ele se movesse. Saíram pela porta dos fundos, pelos becos de Velar, pela saída sul da cidade que ainda estava aberta, pelo caminho de terra que levava para fora, para longe, para qualquer lugar que não fosse ali. Correram até não aguentar mais. E quando pararam, ofegantes, na beira de uma estrada que não reconheciam, Zafira abriu o pergaminho novamente. O mapa, o nome, Tiraloc. 3 aventureiros sem nome, sem fama, com um erro enorme nas costas e um mapa que levava a algum lugar que podia ou não ser a solução. Era o começo de algo muito maior do que qualquer um deles tinha se preparado para ser. Se você quer saber o que está esperando por eles em Tiraloc, se inscreve no canal, porque essa história não acabou.